Este é o nosso canal Virada na Consciência, sou Ricardo Ferreira e este é o quadro que Deus me deu essa iluminação. É melhor ser dois do que um. E eu estou aqui com meu amado e querido irmão Márcio José. Ô Glória, que veio aqui em casa aqui me visitar com muita alegria junto com a sua esposa Paty. Ô Glória, tá ali atrás, ela tá na câmera ali hoje. Geralmente ela fica no violão. Para quem não sabe, a Paty é aquela que eu falo que tem o cabelo mais lindo de Magé, o cabelo cacheado mais lindo de Magé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse quadro, melhor serem dois do que um. O irmão Márcio hoje ele vai estar cooperando com a gente para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação do povo de Deus. Amém, amado? Irmão Márcio, manda brasa, fica à vontade, que o Senhor nos abençoe. Amém, meu amado? Saúde os irmãos, capaz do Senhor, amém? Amém, aleluia. Trazer um texto oportuno, né? Devido aos tempos que a gente tem vivido, por conta da pandemia, por conta de falta de trabalho, de várias situações que têm se levantado contra as nossas vidas e por conta disso muitos têm abandonado a fé. É verdade. Muitos têm deixado de congregar. Eu costumo falar, e muitos têm falado, que por conta da pandemia, muitos deixaram de ir para a igreja com medo, Mas não deixaram de ir no seu supermercado, não deixaram de ir na farmácia, não deixaram de ir para a festa, não deixaram de ir para seus passeios, Que é lícito, mas quando essas coisas são prioridade e o Senhor é deixado de lado, isso se torna um erro, Eu queria trazer um texto que se encontra em Jeremias, capítulo 2, versículo 1, você que pode abrir, abra junto também, para que a gente possa estar lendo junto. Aleluia. Jeremias, capítulo 2, versículo 1 diz: Eis que chegou a mim a palavra do Senhor, ordenando: vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor, como minha noiva nos tempos da tua juventude. Como recém-casados, estava apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terra áridas e ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo, era sagrado para com o Senhor, como as primícias de sua colheita. Todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados, e, portanto, a desgraça os perseguia até puni-los. Palavra do Senhor. Aleluia. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim, ou em minhas atitudes, para que se afastassem de mim, da minha pessoa, e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se ele mesmo nulo e sem sentidos. Versículo 13. O meu povo cometeu contra mim 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados, que não conseguem reter água alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todo mundo conhece a história do povo de Deus, que Deus levantou Moisés, e um livro ao qual, diante da Bíblia, não houve tanto sinal como o livro de Êxodo. Que o Senhor fez sinais e maravilhas, tirou o povo com mão forte, do Egito. Aquele povo que estava cativo, aquele povo que estava preso, Deus o libertou. Assim como eu e você estávamos cativos, assim como eu e você estávamos aprisionados, assim Deus libertou eu e você. Aleluia. E levou para o deserto para quê? Para ficar no controle total de Deus, na dependência total de Deus.
povo tinha sede, Deus fez brotar água da rocha. O povo tinha fome, maná caiu do céu. Então Deus, ele fez sinais e maravilhas com aquele povo. Mas aquele povo murmurava. Aquele povo, né, reclamava. Um povo que tinha tudo, suas necessidades ali, como eu e você. Em meio a esse tempo, como foi falado, de apostasia, em meio a esse caos, muitos desempregados, mas não tem faltado pão na nossa casa. Aleluia. Não tem faltado arroz e feijão, né? Água, comida, né? Vestimentas. Deus tem dado graça para cada um de nós. Então esse povo ao qual era escravo, esse povo ao qual estava na escravidão, Deus cuidou, Deus libertou. E o intuito, a caminhada desse povo foi sempre rejeitar o Senhor. Foi sempre rejeitar as suas normas, os seus mandamentos. Foi sempre rejeitar os profetas ao qual o Senhor enviava. Batiam nos profetas, matavam os profetas, prendiam os profetas. Deus, ele levantava homens para que pudessem alinhar esse povo. E sempre Deus, através desse profeta, fazia o povo lembrar: ó, eu que te tirei da terra do Egito. Lembra da onde eu te tirei. Lembra da onde eu te coloquei. E Deus, ele sempre, através do Espírito Santo, ele vem ao nosso encontro, nos convencendo também, para nos lembrar da onde o Senhor nos tirou. Nos tirou da mentira. Nos tirou da prostituição. Nos tirou do adultério. Nos tirou da podridão. Nos tirou da porta de botequim. É verdade, nos tirou de tantas coisas horríveis, ao qual a gente estava preso pelo diabo, a qual a gente estava escravo. Pedro, ele vai falar qual dessas coisas a gente é escravo, a gente se torna servo, a gente era servo do pecado. Ele nos dominava. E o que o Senhor fez comigo e com você? Nos tirou de lá. Nos deu veste branca, nos purificou, nos santificou. Casamentos que estavam arruinados, se perderam, hoje a família foi restituída. Trabalho, tudo o Senhor colocou no seu devido lugar. Nos deu uma família abençoada, porque o que a gente tinha no mundo não era família. Porque quando a gente precisava, está aqui meu amado pastor, a gente sabe que quando a gente era do mundo, as pessoas, elas estavam perto da gente pelo que a gente tinha. É verdade. Dinheiro. Mas todos já passaram por isso, porque Deus permite para todos nós ver a verdade. E um momento que eu passei, que eu mais precisei, cadê aqueles amigos que estavam comigo na porta de botequim? Cadê aqueles amigos que bebiam comigo, que festejavam comigo? Não foi um. Não foi um. Então, o que a gente tinha no mundo não era nada benéfico. Só nos trazia dor, só nos trazia angústia, só nos trazia tristeza. E Deus tirou isso de nós. E você vê o tempo que a gente vive hoje. Hoje, o tempo que a gente vive não é tempo de alegria. É um tempo de choro. Que são tempos difíceis. São tempos trabalhosos. Mas em todas as coisas nós estamos dando glória a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. O Senhor tem cuidado de nós com excelência. E o que o povo está fazendo? O povo está abandonando. O povo está virando as costas. Como nós lemos aqui, que Israel era um povo sagrado e seguia o Senhor pelo deserto, terras áridas, porque o amava. É só lembrar do primeiro amor. A gente puxa o primeiro amor, a gente não medir esforços para estar na igreja. Chovendo, relampeando, podia estar acontecendo. A gente ia para a igreja, a gente não media esforço para ler. A gente não media esforços para orar. A gente não media esforços para a gente estar em comunhão. A gente media esforço para sempre estar buscando o Senhor. E devido às lutas, devido às aflições, o que tem acontecido com o povo? Tem se distanciado, tem largado a fé, as lutas batem a porta, já não tem mais perseverança, já não tem mais força. Esse amor que no começo era muito grande, esse amor que no começo era maravilhoso,
que em tudo a gente queria um tempo para buscar o Senhor, querendo estar perto. Tinha culto, a gente ia. Oração, onde tem oração, a gente ia. Vigília, a gente ia. Por quê? Amor. Foi um encontro maravilhoso que eu e você tinha com Deus, teve com Deus. E esse sentimento ele foi se esvaindo. Esse sentimento foi acabando. O que eu tenho para falar com você é que você vem assistir esse vídeo. E se você hoje não tem mais uma vida devocional de leitura, uma vida devocional de oração, você que abandonou, né, o congregar, Deus, apesar de você ter esse sentimento de transgressão, Deus ainda te ama. Deus, ele perdoa. Deus, ele quer que a gente volte. Porque esse povo largou o Senhor em tudo que o Senhor fez. Um povo que era escravo ficou livre. Começaram a adorar outros deuses. Começaram a olhar para outros povos. Começaram a olhar para outras terras. Esquecendo de tudo que Deus prometeu, a terra prometida. Historiadores dizem que mais ou menos 5 milhões, né? Saíram. Quantos entraram? Somente 2, Josué e Caleb. É muito pouco. É muito pouco para mais ou menos 5 milhões. Ou seja, é o Senhor colocando, tipificando que a salvação vai ser assim. Muitos serão chamados, vão ser separados, vão ir, mas poucos vão ser os escolhidos. Por quê? Não há verdadeiramente um sentimento de amor no coração. Não há um sentimento de saudade, de querer estar perto de Deus. E é triste porque são muitas pessoas que a gente ama. É verdade. Muitas pessoas, né, que você vê subir no púlpito com autoridade, pessoas com dom, com talento, que a gente olhava assim, gostava de ver. Hoje viram não. Milagres, né? Viram milagres sendo realizados, os feitos de Deus, do próprio Deus e por intermédio dessas próprias pessoas até, né, meu amado irmão? Deus operando de maneira soberana e Deus utilizando essas pessoas com milagre, prodígios e maravilha e retrocederem, né, na fé. É complicado. Árvores que deram muitos frutos. Muitos frutos. Irmãos que todo culto levava visita. Mas hoje já não estão mais. Por quê? Eu olho para aquela parábola do semeador, eu vejo que, né, uma cai no chão e vem o maligno e toma. A outra cai em pedregais, fala do coração duro. A outra cai em espinheiros. E o detalhe é que ela fala que as coisas desse mundo a sufocam e tornam elas infrutíferas. O que aquele que fazia já não faz mais. Aquele que buscava já não busca mais, já não dá fruta. É uma árvore que ela não está nem aí. Mas a árvore ela foi feita para dar fruto. Isso que o Senhor fala, ela foi feita para fazer a obra. Frutos são as obras. E hoje essas árvores já não dão mais fruto, porque as coisas desse mundo, as coisas desse século, ó, cegou. Você vai em Coríntios 4:4 fala que os deuses desse século cegou o entendimento do descrente, ou seja, ele era crente, agora ficou descrente. Ele cria, ele fazia, agora já não faz mais, porque as coisas desse tempo presente cegou o entendimento. Ele via, agora já não via. Então, para ele, aquele amor que ele tinha por fazer a obra, já não tem mais. É verdade. Ele já não tem um sentimento mais, e é triste. Porque Jesus está voltando, Jesus está... E as coisas estão diante dos nossos olhos. Ímpios, pessoas ímpias estão vendo. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Jesus está voltando mesmo. E a gente está vendo a debandada hoje saindo da igreja, saindo, né, da presença, por pouca coisa. Olha o que o Senhor fez na tua vida, te tirou de tantas coisas ruins, você vai voltar. É triste porque a palavra do Senhor vai falar que o porco volta a ser o espojadouro de lama. E o cachorro retorna a comer o seu vômito. A pessoa que ela abandona a fé, ela se torna um porco, ela volta a sua lama. Porque não tem como você sair da presença e você continuar santo. Não tem como você sair da presença e continuar puro. Tu vai se sujar de novo. Porque tá dando brecha para a carne. Tá dando brecha para o corpo que gosta de pecar.
A nossa carne, ela não quer se santificar. A nossa carne, ela não quer buscar. Nossa carne, ela não quer ir para a igreja em tempo de chuva, quer ficar em casa, no conforto. Uma vigília, passar a madrugada toda buscando o Senhor. De maneira nenhuma a carne quer. Então, como que você, dando lugar à carne, você vai continuar santo e puro? Mas enquanto a vida há esperança. É verdade. O Espírito do Senhor está na terra ainda para nos convencer qual é o melhor para cada um de nós. Então, esse povo, eu olho para as Escrituras, o Senhor exortando através de Jeremias, fala que cometeram 2 crimes. Porque além de abandonar o Senhor, que era a fonte de água viva, eles começaram a fazer cisterna rota, ou seja, viver da sua forma. Aquele que cuidava, aquele que dava alimento, aquele que dava provisão, eles abandonaram. E eles começaram a correr atrás da provisão. Correr atrás do alimento. Correr atrás do trabalho. Deus já dava. E é assim, quando a gente abandona Deus, a gente começa a fazer o quê? Força do nosso braço. E é interessante, né, profeta? Cortando o irmão. É interessante que quando Deus ele dá a lei para Moisés, né, Deuteronômio diz que se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, as bênçãos vão nos seguir. Não a gente vai perseguir a bênção. Então, hoje nós observamos que a cristandade atual ela está na contramão. Ela está na contramão. Ao invés da bênção perseguir ele, vir até ele, essas pessoas estão buscando a bênção e com isso se cansa, se afadiga, se frustra, fica decepcionado. Por quê? Porque está tentando, fazendo isso aqui, cavando cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, as pessoas não são mais satisfeitas com nada. Por quê? Porque tudo que recebe é da terra e não do céu, ó glória. Que tudo que recebe é perecível e é temporal como o homem. Mas Deus não, Deus é eterno. Tudo que Deus dá é eterno. Tudo que Deus dá é uma durabilidade infinita. Tanto que a Bíblia diz aqui, nesse texto que você abriu, que aqui diz aqui, ó, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, levanta, lembro-me de ti e da beneficência da tua mocidade, do amor e dos teus depositórios. É isso? Quando andavas após mim, esse versículo aqui, quando andavas após mim no deserto. Quando o povo andava após o Senhor no deserto. E no deserto, o que Deus fez? Deus fez água brotar da rocha, o sapato crescia no corpo, a roupa crescia, o sapato crescia no pé e a roupa crescia no corpo. Ou seja, tudo que Deus dava, preservava. Não se perdia, não se esvaía. E hoje, a pessoa compra o carro, daqui a um mês já enjoa. Já enjoa. Compra uma roupa, já enjoa. Qualquer coisa que ela compra hoje, não com satisfaz, a força né? do braço, não satisfaz, porque é cisterna rota. Mas aquilo que Deus dá, de maneira nenhuma, a gente enjoa, porque é suficiente. É suficiente, é o necessário. É suficiente. Paulo ele disse isso, né? Tendo com que se cobrir, com que comer, esteja com isso, contente, satisfeito. E ele diz ainda mais, ele fala, nada nós trouxemos para essa terra, e manifesto é que nada nós levaremos. Então é complicado, é interessante, né, varão? Porque você vê um povo que anda segundo a sua vontade. Quando você vai para João 6, a multidão seguia Jesus. E eles vinham atrás de Jesus, mestre, queremos o Senhor. O que Jesus olhou para ele? Não, você não viesse ficar de mim. Você viesse pelo pão que perece. Ou seja, tipo um interesse. Quando a gente fala de bênção, que está indo na contramão. Por que as pessoas hoje, grande maioria, ela sai? Porque ela vai no intuito de receber uma bênção. Não tem, sai da igreja. Porque o evangelho hoje que é pregado, não prega verdadeiras escrituras. Vem para a casa de Deus que você vai ser próspero. Vem para a casa de Deus que você vai receber tudo nessa terra. Você é filho do rei, você tem que ter o melhor dessa terra. Hoje você vai ter um grande milagre. Aí a pessoa vai. Não recebe. Se frustra e sai. Como a gente está falando de apostasia, há uma profecia violenta. Que Timóteo, e eu tremo diante disso, porque eu oro a Deus e peço, Senhor, que eu não me enquadre nisso aqui. Que ele fala que nos últimos dias muito apostatarão da fé. Darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Misericórdia, né, agora?
Eu vim do mundo. Eu não vim de um berço evangélico. Mas teve pessoas que vieram de outras denominações ao qual não tinha palavra. Era oba-oba, não ensinava o caminho, não confrontava os pecados, não tinha palavra. Então Deus libertou. Deus começou a revelar as escrituras, Deus trouxe para um lugar que ensina verdadeiramente a obedecer a palavra, e muitos desses apostataram. É verdade. Muitos desses retrocederam. Pessoas hoje que estão no oba-oba. Pessoas hoje, né, essas igrejas pintando de preto, passinho gospel. Essas pessoas que o Senhor tinha libertado lá atrás e ensinado o verdadeiro, hoje elas retrocederam. Por quê? O coração dela estava naquilo ali ainda. O povo ao qual o Senhor libertou, quando você vai para Deuteronômio 8, o Senhor fala, eu te levei para o deserto para ver o que estava dentro do teu coração. Eita. Então o Senhor sabe como eu sou, o Senhor sabe como o irmão é, o Senhor sabe como você é. O Senhor, Ele sabe. Mas o que eu aprendo é que o Senhor, Ele quer mostrar para nós mesmo quem a gente é. Que muitas vezes a gente se engana. É verdade. A gente acha que a gente é algo, aí o Senhor vem, cria um cenário, uma circunstância. Eu vou mostrar para você quem você é, para você se conhecer. A gente não se conhece. Porque o povo, imagina o povo saindo do deserto, o mar fechando ali em cima dos egípcios. Imagina aquele povo, Deus está conosco, a gente é servo, a gente, né? Mas olha a trajetória do povo do deserto e olha a trajetória até os últimos dias, como o povo, ainda com milagres, com provisão, o povo vira as costas. E é interessante, irmão Márcio, pegando essa linha de raciocínio, que esse texto aqui que o irmão está pregando aqui é interessantíssimo, porque diz assim, ó, versículo 3, irmão Márcio, então Israel era santidade para o Senhor e era as primícias da sua novidade, até aqui. Então, você está falando do trajeto, do progresso, da caminhada do povo com Deus, não é isso? E Pedro, ele diz assim, 1 Pedro 1,15, ele fala assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, ô glória, em toda a vossa maneira de viver. Aí o apóstolo João lá na frente fala assim, olha só, como é que ele fala? Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como na luz ele está. Luz fala de claridade, fala de santidade, de pureza. Então, Israel era santidade ao Senhor. Mas quando Israel deixou de ser santo, deixou de prosseguir, deixou de caminhar, deixou de adorar, deixou de perseverar, deixou de prosseguir olhando e seguindo as pisaduras do Senhor, Israel começou a se desviar. Começou a acabar se na rota. Deixou de acreditar no Deus da provisão. Falou, eu vou buscar a minha própria provisão. E aí deixou de ser o quê? As primícias. Deixou de ser os primeiros frutos. Deus deixou de ser a primazia, amado. Deixou. Prioridade zero. Deus deixou. E Jesus, ele nos ensinou o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentada o quê? Comida, bebida, vestimenta, respirar, né? Então o povo deixou de viver uma vida santa diante de Deus. Olha só o verbo aqui, que é impresso aqui. Ele fala, então Israel era santidade. Era santidade. Afirmação. Entendeu? Era santidade para o Senhor. Israel era puro para o Senhor. Então quando a gente se desvia dos caminhos do Senhor, é porque a gente vai deixando a vida de santidade gradativamente. A gente já não tem mais aquela reverência na oração, a gente já não tem mais aquela reverência nas Santas Escrituras, a gente já não tem muito mais respeito na congregação, na casa de Deus, na vida em comunhão. Quando esses princípios vão sendo quebrados, amado, a queda é inevitável praticamente, né, meu amado? E ele fala que Israel era as primícias. Tiago 1,18 fala assim, ó, segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Então ele nos gera pela palavra da verdade. A Bíblia fala o que a respeito da palavra? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então quando a gente deixa de fato de ouvir a palavra do Senhor, como a irmã Márcia está falando, amado, a apostasia bate na porta. Não é isso, meu irmão?
A gente estava aqui num momento de comunhão. Você vê como que é importante isso. O pastor Ricardo, né, compartilhando conosco as suas fotos do passado. Então, as pessoas, ela tinha, né, uma visão nossa no passado de pessoas não confiáveis, né, pessoas ruins, devido ao testemunho de cada um, né? Então, quando você se converte, que Deus ele tira você desse plano e traz para o plano espiritual, você numa vida carnal, pessoas que adulteravam, pessoas até que matavam, né? Pecados violentos. Então, quando você se converte, é um testemunho violento. Até o primeiro instante, assim, as pessoas não acreditam. Você vê Paulo. Não acreditava, tinha medo, olhou assim, tinha medo. Não, Ananias, não, Senhor, esse cara mentira, mentira. Tua igreja, aí o Senhor se revela a ele, ó, vai lá, porque ele para mim é vaso escolhido. Aleluia, aleluia. Então vai lá. Aleluia. Ou seja, cada um para o Senhor é um vaso escolhido. Então, quando você se converte, todo mundo começa a te olhar. Porque o primeiro impacto é o quê? Fogo de palha. É verdade. Fogo de palha. Porque você vê que quando esse povo ele sai do deserto e eles erram, começam a murmurar, Deus queria derramar sua ira. O que Moisés entrou na frente orando e falou, Senhor, não faça tal coisa. O que os povos e as nações vão achar? Que tu tirou o povo do Egito para matar? O que eles vão achar? Tipo assim, testemunho. Testemunho, é. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que povo é esse? Então, olha como que é a severidade disso. O Senhor te tira do pecado. O Senhor te tira do lamaçal de lama. Ele te limpa, te purifica, te faz uma nova criatura. Até então, primeiro momento, as pessoas ficam assim, mas elas começaram a te dar crédito. Você ganhou alma. Você começou a trazer sua família. Começou a trazer amigos, você começou a pregar, você começou a ir em outros lugares, você começou a ser pessoa exemplo. Só que agora você retrocede. Quando eu vou para o evangelho que Jesus é assunto aos céus, olha como isso é grave. Porque uma coisa é eu perder a minha salvação. Outra coisa é eu perder minha salvação e levar os outros comigo. Eita. Porque quando Jesus é assunto aos céus, o que os discípulos fez? Voltou a pescar. Pedro volta a pescar. E detalhe, a palavra fala que ele leva com ele Tiago e João. É verdade. Além de retroceder, porque o Senhor já tinha falado, você não é mais forte, pescador de peixe. Você agora vai trabalhar para mim. Eu assinei a tua carteira. Você vai ser pescadores de homens. Você vai ser pescadores de homens. E ele começa, né, a andar com Jesus. Só que quando Jesus é assunto aos céus, ele vai e retrocede. Ou seja, muitas pessoas ao qual você estava trazendo, você trouxe, e que você era exemplo para ela, pelo seu desviar, essas pessoas vão desistir. Meu Deus do céu. E Deus vai cobrar de você. Isso é forte. E Deus vai cobrar de mim. É verdade. E de todos nós. Aleluia. Porque se tornamos pedras de tropeço. Então, imagina o povo, olhando esse povo que saiu do Egito, viu aqueles sinais, porque eles viram. Eles viram, porque teve as 10 pragas, né? Todas as nações ficaram sabendo. Você vê quando na história de Balaão, Balaque ali, esse é o povo de Deus, vai nos fazer, né? Igual o boi lambe, igual a relva ali. Eles sabiam do poder de Deus. Imagina o povo sabendo que só 2 entrou. Ao espanto, ao assombro. Imagina, pô, o povo de Deus, só 2 entrou, é alguma coisa aí. O povo, fiquei sabendo que a terra engoliu eles aí. Fiquei sabendo que eles comeram e morreram de gula, vamos dizer assim. Imagina, muitos hoje estão sendo piada. Pessoas hoje estão sendo chacota porque abandonaram a fé. E por ser chacota, e porque você abandonou a fé, muitos não estão dando mais crédito à pregação do evangelho. Porque eles olham para mim, para você, e viu que não conseguiu, eles vão colocar no coração dele, também não vou. Para mim ser cristão igual ele? E é a verdade. Então isso é muito sério. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque
Você vê que Pedro depois, lá na frente, antes de Jesus morrer, ele bate no peito. Senhor, eu vou morrer contigo. Jesus vai me negar. Não vou negar não, vou estar contigo. Ele nega. Mas ele se arrependeu. Voltou atrás. Ele se arrependeu. E você vê que ele foi chorando copiosamente, se arrependeu e a trajetória dele foi diferente. E de fato morreu pela causa do evangelho. Morreu pela causa do evangelho. E, meu amado, e pra gente fechar aqui, que o nosso tempo tá batendo. E o mais interessante, Márcio, pegando aí nesse gancho aí da morte do apóstolo Pedro. Naquele momento, ele achando que se conhecia, não se conhecia, que Deus sonda nosso coração, ele sabe de fato que a gente é. Mas quando a gente funde a nossa vida com o Espírito Santo de Deus e que a gente de fato sabe qual é a vocação do nosso chamado, a gente de fato está pronto para morrer pela causa do evangelho, né? Tem uma frase de Martin Luther King que ele diz: quem não sabe o propósito pelo qual tem a viver, não merece existir, né? Ou seja, quem não sabe o propósito da sua existência, não merecia nem estar aqui, né? Ou a gente morre por uma causa, ou vive por causa nenhuma. Então, essa palavra aí, meu amado, que você vai ouvir, que ela entre no seu coração, penetre, e você que outrora foi alguém cheio de Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, que chegou saindo do deserto, rumo à terra prometida, Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma promessa, te deu um ministério, você agregou pessoas ao reino de Deus. Meu amado, se você retroceder, outras pessoas vão retroceder. Se você é um pai de família, agora você deixou o evangelho, certamente a sua esposa vai voltar atrás, seus filhos vão voltar atrás. Pessoas que deram credibilidade ao evangelho pelo testemunho da sua vida e vendo você agora no pecado, vai voltar atrás. E a Bíblia diz em Tiago que Deus ele não tem mudança e nem sombra de variação. Ele não muda, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, se o povo fosse obediente, o povo entraria na terra prometida. Josué e Caleb foram obedientes até o final. Caleb falou: eu estou velho, se passou os 45 anos, mas aí eu ainda estou aqui. E a Bíblia vai dizer assim, em Hebreus, capítulo 10, versículo 37 em diante: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, ó glória, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ó glória a Deus, aleluia. Então essa palavra aqui, meu amado, ela é para você perseverar, prosseguir, ir avante, ser firme, constante, acreditar na promessa. Ainda que você e eu estejamos atravessando o deserto, Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que abre porta e ninguém fecha, ó glória. Deus é o mantenedor, provedor, abridor de porta. Ele é aquele que prometeu a palavra e vai cumprir. Ele é fiel, acredite nisso. Tenha fé nisso. Persevere nisso. Não lute com a força do seu braço, como Israel fez. Cavou cisterna rota, que não retinha água nenhuma. Colocava água, a água ia embora. Trabalha, conquista dinheiro, o dinheiro vai embora. Não adianta, amado. Quem tem Jesus, eu costumo dizer, de nada tem falta. Amém, amado? Agregar uma coisinha, meu amado? Só para terminar. 2 Pedro 2, versículo 21. Porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecer, retroceder. É verdade. Você vê como que é sério isso. Melhor ter sido não conhecer, porque melhor depois de conhecer, tomar posse e rejeitar. Aí Hebreus vai falar o quê? Esses que retrocedem é como se estivesse crucificando o Senhor. É verdade. Você vê como que é sério esse negócio. Sério. A gente está crucificando o Senhor quando a gente retrocede. É falando para Deus, você não serve para mim. Eita, Jesus, tem misericórdia. É falando para Jesus, você morreu em vão por mim, quando você retrocede. Então, se hoje você tem um sentimento aí no teu coração de retroceder, não faça tal coisa. O melhor foi dado por você na cruz do Calvário. E muito melhor de vir, você vai para a glória. Melhor do que ficar nessa terra. Você vai retroceder para quê? Tu vai para onde? A gente vai para onde sem Jesus? Vamos para onde? É verdade. Voltar? Lamaçal de lama? Comer o nosso vômito? Não dá. É verdade. Então, fique firme na presença. Aleluia. E você que se desviou, retorne para a presença. Aleluia.
que a porta da graça está aberta. Ô, glória. A palavra falou que aquele que vem a mim, De maneira nenhuma lançarei fora. Aleluia. Amém? Amém. Vitória. Então esse é o nosso quadro novo que está se estreando hoje. O profeta veio aí e me deu inspiração. O quadro é melhor serem 2 do que 1. Amém, amado? Porque se um cair, o outro levanta. Se tiver frio, como que se aquenta? É melhor 2 trabalharem porque tem melhor paga do seu ganho. Então é melhor, de fato, ser 2 do que 1. Jesus, quando ele enviou os discípulos, enviou de quanto? 2 em 2. 2 em 2, aleluia, amém? Então esse é o nosso quadro, é melhor de ser 2 do que 1. Curta, compartilha, já chega logo dando um horug, um hadug, uma voadora no like para fortalecer o nosso canal, amém, meus amados? Que assim o Senhor nos abençoe, fiquem na paz, que na paz eu estou. Fui!